Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu queria conversar com você a respeito de autocontrole. O que é isso? Como o próprio nome já diz, autocontrole é quando a gente está naquela busca de nos controlar em diversas áreas da nossa vida. Bom, primeiro, como esse canal é voltado principalmente para procrastinação e vitimismo, é por isso que eu estou falando sobre ele. Por quê? Porque eu entendi que quanto mais controle você tem sobre as suas vontades, sobre as suas emoções, sobre a sua vida, mais sucesso você vai ter na sua vida. No casamento, no trabalho, no círculo de amizades, na saúde, enfim. Por quê? Porque quanto mais você tem controle, mais você sabe a capacidade que você vai ter de realizar coisas que você quer realizar na sua vida. Você pode perceber, pessoas bem-sucedidas financeiramente, ele tem um controle absurdo na vida dele, em todas as situações. Se uma pessoa é bem-sucedida no casamento, ele também tem um controle. Tudo na nossa vida depende de controle. E por que eu estou falando a respeito de autocontrole? Porque quanto menos controle você tiver sobre a sua vida, mais você vai procrastinar e mais você vai se vitimizar. Por quê? Justamente porque você não tem controle nenhum, você não tem aquele esforço, aquele desconforto de você falar, não, eu vou controlar as minhas vontades, as minhas emoções. Porque como você mesmo já sabe, a procrastinação nada mais é do que você ficar adiando tarefas por prazeres momentâneos. Você faz aquelas coisas pequenas no momento que vai te dar uma saciedade enorme, um prazer imediato. Só que ele é curto. E isso ao longo do tempo vai destruir sua vida. No casamento, no seu trabalho, na sua saúde, enfim. Então, o autocontrole é fundamental para você poder controlar e dominar a procrastinação e o vitimismo. E nesse vídeo eu queria me atentar a dois aspectos de autocontrole que eu usei na minha vida e que com certeza vai te ajudar também. O primeiro é atividade física. Por que atividade física? Atividade física é uma arte na qual você tem que estar em constante mudança, em constante evolução. Hoje, se você, por exemplo, faz musculação, você levanta 5 quilos. Semana que vem você quer aumentar. Então o que acontece? É um progresso, é você sair da sua zona de conforto para ter o autocontrole. Porque se você consegue ter a disciplina de sempre estar em exercício físico, isso aí vai te dar um senso de certeza tão grande. Por quê? Porque você está enfrentando uma coisa que está te incomodando, que está doendo, que está dando sofrimento para você. E lembra que eu comentei sobre mente no outro vídeo? É justamente isso. Então, se você consegue controlar a arte de fazer atividade física regularmente, não precisa começar arrebentando, fazendo coisas loucuras, não. Mas sempre uma rotina. Por quê? É o autocontrole. Através do exercício físico, você tem a questão da rotina e você tem a questão também de superação. Você está sempre se superando, seja numa caminhada, numa corrida, num treinamento funcional, numa musculação, natação, enfim. Você está sempre em progresso. Você vai querer se superar sempre. E toda vez quando você supera um esforço anterior, a sua mente cria uma situação de que sempre você vai ter que buscar algo a mais. E isso vai te ajudar demais na questão da procrastinação. Perceba que a procrastinação são pequenos detalhes. Toda vez eu falo aqui nos vídeos coisas simples, mas que se aplicado de forma consistente, certamente você vai dominar a procrastinação e também o vitimismo. E não tem remédio melhor do que a própria atividade física. Porque além de você estar em constante mudança, vai te gerar mais saúde, consequentemente vai te dar ânimo para fazer mais atividade física, consequentemente você vai ter mais saúde, podendo praticar mais exercício físico. Então é um ciclo vicioso que só vai te puxando para cima, tendo principalmente a questão mental envolvida nisso. É quando você começa a progredir e ver resultado. Porque às vezes, em curto prazo, você não vê resultado. Você fala, nossa, eu não estou emagrecendo, nossa, eu não estou ficando bem. Claro, tá doendo, tá desconfortável, sua mente não quer isso. Principalmente se você procrastina muito, como eu sempre fiz a minha vida inteira. Mas quando você passa por essa fase e mantém essa disciplina, essa rotina, a sua mente começa a lutar a favor de você. Por quê? Porque ela começa a te convencer de que você foi feito para vencer obstáculos.
E aí, isso acaba afetando no seu relacionamento, no seu trabalho, no seu círculo de amizade. Você vai começar a fazer um esforço maior por aquilo que realmente é importante na sua vida. E não você ficar fugindo das situações para ter momentos prazerosos curtos que não vai te levar a nada. E o segundo que eu descobri, que eu comecei a aplicar na minha vida, e isso fez toda a diferença, é a questão da alimentação. Perceba o seguinte, o nosso maior instinto, a nossa maior missão, não só do ser humano, como qualquer animal desse planeta, é buscar alimento. Então, o nosso objetivo principal é alimento. Então, por que eu estou falando isso? Eu sempre tive uma fraqueza muito grande por alimento. Eu sempre comi demais, demais, muitas quantidades. E muito ruim, eu comia muito mal, muitas coisas ruins, eu não procurava comer coisas saudáveis. Não estou falando para você comer coisas saudáveis daqui para frente, nada disso. Eu também não como sempre saudável. Eu só procuro diversificar, comer algumas coisas um pouco mais saudáveis para poder balancear isso daí. Também como coisas que não faz tão bem à saúde, isso aí não tem problema nenhum. Não é essa a questão. Mas a questão principal é o autocontrole, que é aquilo a proposta do vídeo. Por que eu quero dizer isso? Quando eu comecei a perceber que eu tinha potencial de controlar a alimentação, de diminuir e falar assim, não, hoje eu vou comer um pouco menos do que ontem. Hoje eu vou comer um pouquinho mais saudável. O que acontece? Percebe que quando você faz isso, você está dominando o seu maior instinto, que é se alimentar. Então, o que eu aprendi com isso? Se você consegue dominar o seu maior instinto, que é se alimentar, você consegue dominar tudo. Você entende? Por quê? Porque é o seu maior instinto. É o primário, é instintivo isso. Se você consegue controlar sua alimentação para um pouco menos ou um pouco mais diversificado, seguramente você vai ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Por quê? É o que eu sempre falo, a procrastinação e vitimismo, quando você faz essas duas coisas em uma de suas áreas, isso com o tempo acarreta em outras. Na sua saúde, no seu trabalho, no seu relacionamento amoroso, social, amizade, tudo. Então, a alimentação é a mesma coisa. Quando você parte disso daí, se você consegue controlar o seu maior instinto, aos poucos você vai começar a ter autocontrole para ser bem sucedido no seu trabalho, no seu casamento, na relação com seus filhos, espiritualmente falando. Então, por quê? Porque você começa a ter o seu autocontrole. Por exemplo, quando você começa a ter uma dificuldade no seu casamento, quem procrastina quer fugir, quer correr, ou se vitimiza, começa a jogar a culpa no outro. Mas quando você tem esse autocontrole, você tem a necessidade de lutar por aquilo que você ama. Então, quando você começa a ter esse senso de controle na sua vida, isso vai aos poucos refletindo nas outras áreas da sua vida. Então, isso é muito importante. Então, esses dois aspectos que eu comecei a aplicar na minha vida, mudou demais. Que é a questão da atividade física e da questão da alimentação. A alimentação mesmo que eu falei sobre você comer um pouco mais saudável. Eu detesto legumes. Não gosto de maxixe, não gosto de berinjela, mas como? Porque eu sei que me faz bem. E eu ponho na minha mente, eu preciso comer. Eu preciso da matéria-prima para o meu corpo. O nosso corpo é igual uma empresa. Se a empresa não tem a matéria-prima necessária para produzir, como é que ela vai produzir? O nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente não tiver variedades que são as matérias-primas do nosso organismo, como que a gente vai funcionar? Como que nós vamos produzir em qualquer área da nossa vida? Então tem essa questão de você ter o autocontrole de falar assim, não, eu vou comer um pouco menos. E tem a questão também de você diversificar, mesmo você não gostando muito. Eu não gosto de nada disso, mas eu como todos os dias. Eu como um legume, eu como uma salada. Por quê? Porque eu sei que aquilo vai me fazer bem. E se eu me controlo falando, não, eu vou comer isso aqui sim, você consegue controlar tudo na nossa vida. Não é fácil, mas é simples. E isso vai acarretando em todas as áreas da nossa vida. Então, o meu conselho que eu dou para você, se você procrastina muito, se você se vitimiza demais, você reclama, que tá tudo sempre muito difícil, como eu sempre fiz por muitos e muitos anos, comece por esses dois aspectos. Mexe na alimentação
que é o nosso maior instinto, e a questão da atividade física. Nem que for pouquinho, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos de caminhada, não precisa ser todos os dias, faz levinho. Se você achar necessidade, procure um médico antes, mas faça, porque se você controla essas duas coisas, isso devagarzinho vai gerando um senso de certeza de que o desafio é necessário, mas você está vencendo, porque você está controlando a sua alimentação, a sua vontade de comer, e você está vencendo os obstáculos que o exercício físico te dá. Então isso é muito importante mentalmente e emocionalmente. E isso vai acabar refletindo no seu trabalho, no seu casamento, com as suas amizades, as coisas que você precisa resolver. Você vai encontrar a melhor solução, porque você está pronto, você está preparado. Você agora tem casca para poder enfrentar esses problemas. Bom, esse é o recado que eu queria dar para você hoje. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Comenta aqui embaixo se você também tem alguma dificuldade de controlar a alimentação, como eu tive por muitos anos, ou uma atividade física. Comenta aqui qual tipo de atividade física que você gosta. Pega o que você gosta e começa. Não fica parado, faz aos pouquinhos que você vai ver que eu garanto para você que o seu autocontrole vai ser muito maior. Muito obrigado e até o próximo vídeo.